noite, galera! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos iniciar mais uma super aula de jato de plasma. E se você tá aí curioso, curiosa para saber como é feito o jato de plasma para o contorno labial, saiba que essa noite você vai esclarecer todas as suas dúvidas. Bora lá para o nosso aulão, já coloca aí na sua melhor resolução e bora para a aula. Descobrir o poder dessa canetinha para fazer tratamentos faciais incríveis, tratamentos corporais, e hoje também você vai aprender a respeito do tratamento de preenchimento sem agulhas, usando apenas essa canetinha. Dá para fazer tratamento labial sem precisar usar agulhas, sem precisar de preenchedores, e nessa noite eu quero mostrar para vocês mais um tratamento incrível que é possível fazer com a atuação do jato de plasma. Bora lá para o nosso aulão? Nessa noite eu quero mostrar para vocês que não precisa se enfiar em dívida sem fim, entrar na modinha sem fim da estética, porque se você souber utilizar uma ferramenta como esta aqui, que cabe na palma da sua mão, é possível fazer diversos tratamentos estéticos que vão do fio do cabelo à sola do pé, utilizando apenas esse equipamento de eletroterapia, sem ter que usar esse monte de equipamentos, sem ter que investir aí nesse monte de equipamentos para encher a sua sala, quando você com uma canetinha que cabe na sua mão, que você pode pôr no bolso, você pode fazer dinheiro aí na sua estética. Então é isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite. Como prosperar na estética através da técnica do jato de plasma, que a gente faz com essa canetinha incrível que cabe até no seu bolso. É possível faturar alto aí na estética atuando com o jato de plasma. Eu tenho aí um método onde eu ensino de forma simples, segura, descomplicada. As minhas alunas estão aí brilhando pelo Brasil e fora do Brasil, atuando com essa técnica. Estão tendo muito sucesso para atuar aí do fio do cabelo à sola do pé utilizando ela. Ela é conhecida aí fora como jato de plasma. Aqui no Brasil ela está há mais ou menos 9 anos que ela foi divulgada e descoberta. E até hoje nós temos aí imenso futuro com essa técnica, porque ela veio para ficar. Já existem pesquisas científicas que comprovam o poder da atuação na estética. Cada ano que passa, nós vemos aí aumentar aí as empresas que desenvolvem equipamentos voltados a essa atuação. Significa que ela tem muito potencial para que você, profissional da área, brilhe aí na estética. Com uma técnica você pode fazer dezenas de tratamentos estéticos, e nessa noite eu quero mostrar para vocês um tratamento muito especial, que é o preenchimento sem agulhas. Imagine você sendo da área da estética, atuando com estética, podendo fazer um preenchimento sem usar agulhas, sem usar preenchedores, sem riscos, apenas a eletroterapia a seu favor. E é sobre isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite. Para isso eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a técnica, sobre como iniciar na técnica, e depois vamos mostrar uma aula prática em passo a passo para vocês observarem aí o poder dessa técnica. Saiba que nós estamos aí na maior plataforma de curso online do mundo. Tenho mais de 50 mil alunas formadas, atuantes com essa técnica, e eu tenho certeza que se você ficar aí até o final, você vai descobrir o poder do jato de plasma para lucrar na estética e se ver livre aí de tantas modinhas sem fim. Se você tiver uma técnica que traz resultados, que dá para ser versátil, que vai poupar aí o seu dinheiro, porque ela faz diversos tratamentos utilizando os mesmos produtos, eu tenho certeza que você pode se destacar na estética e encontrar aí na técnica do jato de plasma uma ferramenta incrível para você bombar na sua estética. Eu criei um método já faz mais de 10 anos, que eu estou revolucionando o mercado. Posso dizer para vocês que eu fui uma das pioneiras na aplicação da técnica. E eu sei bem qual é a dificuldade de quem está iniciando na estética. Como é difícil você ser bombardeada a todo momento por lançamentos sem fim, de máquinas sem fim. E não são máquinas baratas, são máquinas de 100, 150 mil, 180 mil. Todo ano nós temos aí uma máquina nova sendo desenvolvida. Por isso que eu posso dizer para vocês que, já atuando na estética, quando eu conheci jato de plasma, ele transformou a minha atuação, porque eu vi que é possível fazer diversos tratamentos, ter sucesso, sem ter que ter
diversos equipamentos para que eu pudesse ter sucesso. Hoje ele é meu carro-chefe, como ele já é o carro-chefe de muitas das minhas alunas que fizeram o curso, eu tenho certeza que ele pode ser o carro-chefe aí da sua estética. Então, com o único aparelho que ele é lucrativo, ele é acessível para você fazer a aquisição dele, você vai fazer dezenas de tratamentos e vai ter aí sua cliente fiel, anualmente com você, tendo a oportunidade de fazer diversos tratamentos. Apesar de hoje nós estarmos aí apresentando a técnica do preenchimento sem agulhas com jato, eu vou mostrar para vocês nessa noite também todas as oportunidades que você pode atuar com o jato de plasma. E depois de eu te mostrar esse método revolucionário, você vai poder ver em passo a passo uma aplicação de preenchimento sem agulhas utilizando o jato de plasma. Então não saiam daí, já fiquem aí até o final, porque é muito importante que você assista essa aula para que você chegue ali na visualização da prática, entendendo o que é o jato de plasma, como você pode fazer para entrar aí nessa atuação na estética. E eu quero mostrar para vocês isso em 3 passos. Você vai ter 3 passos para que você possa fazer aí dar certo o seu tratamento na estética, para que você tenha aí uma popularidade na sua carreira e tenha sucesso aí com a agenda lotada o ano todo. Eu quero mostrar para vocês esses passos que você vai precisar dar hoje para que você entre para a atuação do jato de plasma antes da prática, que eu também quero mostrar para vocês, para que vocês consigam observar que é fácil e descomplicado atuar com a técnica. Primeiro de tudo, vocês vão precisar utilizar um equipamento. Então isso é algo que não dá para fugir. Preciso fazer aí um investimento num equipamento. E eu quero mostrar para vocês que existe várias opções de mercado que você pode fazer a aquisição. Eu tenho muitas alunas, por exemplo, que compraram equipamentos importados pelo custo ser mais acessível e em menos de 6 meses elas trocaram para equipamentos nacionais, porque a técnica tem alta rotatividade e alta lucratividade. Então, se você adquirir o equipamento, saiba que é um investimento que você vai fazer uma única vez e vai continuar lucrando ano a ano com a técnica do jato de plasma, utilizando o mesmo equipamento. Eu vou mostrar para você também como você pode fazer para realizar o seu primeiro atendimento. Tem aí um passo a passo, que inclusive vou mostrar para vocês a respeito da aplicação do preenchimento sem agulhas, contorno labial sem agulhas, utilizando apenas o jato de plasma. Então, mesmo que você esteja do absoluto zero, sem conhecer a técnica, saiba que é possível que você atue com ela. Eu comecei a técnica, eu já era da estética, já atuava com outras técnicas, mas nunca tinha ouvido falar da técnica do jato de plasma. E desde que eu conheci ela, eu tenho trabalhado com ela e tenho observado o tanto que ela tem transformado a vida das minhas alunas. E eu quero que ela transforme a sua também. E eu quero mostrar para vocês que tem como vocês garantirem os melhores resultados. Pois se você tem uma técnica que é versátil, que traz lucratividade para você e que traz resultados que os clientes consigam observar desde a primeira aplicação, sabendo aí realizar a técnica, pode ter certeza que ela vai ser sucesso absoluto. E você pode ter aí o seu carro-chefe de atendimentos, o jato de plasma. Como eu tenho, como as minhas alunas têm, você pode ter também uma grande ferramenta aí que vai fazer com que você fature aí pelo menos R$10.000 utilizando o jato de plasma em diversos tratamentos. Então, mesmo que você esteja iniciando na estética, mesmo que você já esteja na estética, mas não conhece jato de plasma, é possível que nessa noite você tenha uma boa noção de como ele vai atuar aí nos tratamentos, fazendo com que você tenha aí sucesso na atuação profissional. Então fique aí até o final. Nesses 3 passos eu vou mostrar para você como você vai fazer isso durante essa aula. Então já anota tudo que você achar importante para que você não perca nada sobre essa aula. Eu quero falar para vocês que é possível que você atue com a técnica. Eu tenho inúmeras alunas que começaram a atuar na estética usando um equipamento importado. Como é uma técnica que ficou famosa fora do Brasil, nós temos inúmeros equipamentos importados. Quando eu comecei, há anos e anos atrás, eu precisei adquirir um equipamento importado, porque no Brasil ainda não tinha empresas que estavam desenvolvendo equipamentos nacionais.
E mesmo com uma canetinha que eu paguei na época R$ 80, nós temos aí sucesso nos resultados. Então, independente do equipamento que você vai adquirir ou escolha para você iniciar, saiba que é possível que você tenha sucesso e tenha resultados. Isso não vai depender do equipamento, é muito importante que você saiba que isso depende exclusivamente da sua atuação profissional. Eu ensino técnica universal para que as minhas alunas entendam que o sucesso delas não está atrelado à marca que elas usam. Se elas tiverem o embasamento correto, atuarem com a técnica de forma correta, elas podem ter sucesso com qualquer equipamento que elas escolherem. Tanto que eu tenho muitas alunas que começaram com canetinhas mais simples, de média de R$100, R$150, e hoje elas já têm aí tecnologias nacionais que custam mais caro. Então, é possível que você comece, descubra como a técnica funciona, aplique ela em práticas e treinos, aplique em você mesma, aplique em pessoas mais próximas e depois você vai atuar aí realmente lucrando, atendendo clientes pagantes para o seu espaço de atendimento, para a sua clínica de atendimento. É muito importante saber que o seu sucesso, a sua atuação não depende da marca do equipamento que você escolher, porque marcas nós temos muitas, porém elas fazem resultados muito semelhantes a ponto de você não identificar com qual tipo de equipamento foi realizada a técnica. Nós temos canetinhas portáteis importadas, na média de R$100 a R$150. Nós temos aí equipamentos de mesa nacional e importado. A média dos equipamentos de mesa importado está na média de R$600. Os equipamentos de mesa nacionais estão na média aí de R$7.000, 5 a R$7.000. E nós temos diversas marcas. E as canetinhas portáteis mais acessíveis, que são nacionais, de marca nacional, nós temos aqui o Plasmed, tá uma faixa aí de R$3.600, e nós temos o Plasmax, que tá numa faixa aí de R$2.600. Então, você tem uma infinidade de aparelhos que você pode escolher, mesmo escolhendo um aparelho nacional. Imagine aí que você pague, sei lá, na caneta mais acessível do mercado hoje, que é a Plasmax, uma média de R$2.600. Você pode parcelar em 10 vezes. Cada parcela vai custar para você R$260, e com um único tratamento, uma única aplicação, você já paga a mensalidade do equipamento. Porque a média de aplicação facial custa aí, para que o cliente pague para você pelo tratamento, média de R$500. Então, imagina que mesmo que você adquira um equipamento nacional, você conseguirá facilmente aí pagar todos os custos do equipamento, continuar lucrando com ele e ter aí muito sucesso antes mesmo de você terminar as parcelas do seu equipamento. Você já vai ser conhecida aí na atuação da estética. Então, a faixa de valores de um aparelho, dependendo se ele é nacional ou importado, ele custa entre R$100 e R$8.000. É a faixa média aí. Os nacionais que nós temos aí, que as minhas alunas mais gostam, é o Plasmax e o Plasmed. São as canetinhas mais utilizadas. Normalmente, as alunas têm preferência por equipamentos que são portáteis, porque são fáceis de manusear, fáceis aí de você fazer a pegada para fazer a aplicação, então eles são os mais populares. Como tem também as canetinhas que são muito populares aí na área da aplicação do jato, que é essa molha mais simplesinha que nós temos aí, e tem a Beauty Monster. A média dessas canetinhas importadas fica entre R$100 e R$300, e a média dos equipamentos nacionais entre R$3.000 a R$8.000, ou até mesmo menos de R$3.000, como a Plasmax, você consegue adquirir um bom equipamento e ter bons resultados. Mas saiba que é possível aí fazer a aquisição do equipamento e ainda ter lucratividade para que você pague a parcela do seu equipamento, os materiais que você vai utilizar, lucrando já com seus atendimentos. Quando você fala de aplicação facial, por exemplo, eu preciso ter em mente que eu preciso fazer uma avaliação antes de eu fazer a técnica. Quando a cliente chega até você, você vai precisar fazer uma avaliação, descobrir qual é a queixa da cliente. E a avaliação ela é essencial. Você vai avaliar a pele, vai avaliar onde ela tem ali o desconforto dela, qual é a parte que está deixando ela desconfortável, né, ao olhar no espelho.
e vai ver o histórico de saúde dessa cliente, vai ver se ela já passou por tratamentos estéticos, vai conferir todas as imperfeições que você precisa corrigir, vai explicar sobre todo o tratamento e depois você vai fechar o tratamento sabendo exatamente qual é o objetivo a ser alcançado. Então, em todo o tratamento, essa avaliação ela é muito importante. Ela vai te ajudar a definir o tratamento, ela que vai ajudar você a ter a noção dos tratamentos que essa cliente já fez e qual será aí o objetivo a ser trabalhado. Durante essa avaliação é importante você esclarecer tudo sobre a técnica, por isso que nessa noite eu vou esclarecer vocês tudo sobre a técnica, né? Aonde ela vai agir, como ela vai agir. Anteriormente falei para vocês que existem vários valores de equipamentos. Nós temos equipamentos ainda que estão sendo lançados, né? O último a ser lançado foi o Aureus da HTM. Recentemente também tivemos aí um lançamento do Plasma Skin da Bioset. Então temos aí inúmeros lançamentos sendo aí visualizados, sendo encontrados aí no mercado. Por quê? Porque é uma técnica que veio para ficar e as empresas estão investindo em desenvolvimento de pesquisas e já perceberam que a técnica é incrível, que ela traz resultados. Nenhuma indústria, né, da estética vai investir numa técnica que não traz resultados. Então, se existe desenvolvimento de máquinas, de equipamentos que ainda são recentes, é porque essa técnica, este tratamento tem um grande potencial para ter venda de tratamentos, para que eles possam vender aí para os profissionais. Então, é uma técnica que você consegue ter bons resultados desde a primeira aplicação. Isso faz com que você consiga vender mais a técnica. Então, quando você fala sobre ela, explica para sua cliente como ela funciona, fica mais fácil de você vender a técnica, porque a cliente vai entender. Isso tudo a gente faz durante uma avaliação, né? Anotando todos os dados da cliente, para que você possa observar e fazer aí o fechamento do tratamento com essa cliente. O que nós vamos utilizar para fazer a técnica do jato de plasma? Então, eu falei para vocês que a gente utiliza equipamentos de eletroterapia, que são esses aqui. Nós precisamos de um equipamento para fazer o tratamento. Você vai ter aí uma avaliação que você vai fazer e descobrir toda a queixa da cliente para planejar o tratamento. E aí você vai precisar utilizar produtos para aplicar a técnica. Eu vou mostrar para vocês na prática quais são os produtos que as minhas alunas usam para o dia a dia delas, mas como eu falei para vocês que a técnica é uma técnica de eletroterapia, ela faz aí lifting na pele, faz a retração dessa pele, traz aí o rejuvenescimento, clareamento, são vários os benefícios que a técnica te oferece e eu vou mostrar mais à frente. Você precisa associar ela ao uso de dermos cosméticos também. Então, além do equipamento que eu falei para vocês que vocês vão precisar, vocês também vão ter que ter um kit de produtos que você aplica no pós-técnica. E como é uma técnica que gera um faiscamento na pele, você vai precisar também usar aí um gel anestésico. Então, você vai usar o equipamento, um gel anestésico e kit de produtos para você finalizar a aplicação. Qual que é a vantagem de você atuar com essa técnica chamada de jato de plasma em diversas áreas? Por isso que eu digo que ela vai do fio do cabelo à sola do pé, porque é uma técnica que você consegue fazer diversos tratamentos estéticos. Ela pode rejuvenescer, pode trabalhar hidratação, pode trabalhar uniformização de pele, clareamento de manchas, trabalha flacidez. São inúmeros os benefícios que você tem usando a técnica e você vai utilizar o mesmo kit de produtos finalizadores para qualquer área que você atuar. Eu também tenho alunas que trabalham com loboplastia não cirúrgica, são inúmeros os tratamentos, como tratamento de preenchimento e melhora do contorno dos lábios sem agulhas. Tudo isso é feito com a mesma técnica. E pasmem, utilizando o mesmo produto, você consegue ter excelentes resultados em qualquer área que você atuar com o jato de plasma. Então é importante que você saiba que tem um certo investimento para você fazer no início, porém, esses produtos que você utiliza no início vão render bastante, você vai conseguir fazer bastante atendimentos
e logo você já consegue fazer aí um investimento, né, nos futuros atendimentos que você vai ter, porque provavelmente você vai ter muitos atendimentos, porque a técnica do jato de plasma é uma técnica que encanta, porque ela atende aí desde a primeira aplicação com excelente resultado. E isso não depende do equipamento que você adquire, isso depende da sua habilidade somente. Então, se você souber aplicar a técnica, independente da marca do equipamento que você utilizar, você vai ter sucesso com ela. E para isso, eu tenho finalizadores que eu utilizo e tenho também o uso do gel anestésico, porque como eu faço uma lesãozinha com o aparelho, eu preciso ter aí uma analgesia para eu poder aplicar a técnica. Então esse gel anestésico ele vai ser tópico, não tem risco algum, eu aplico na área que eu vou atender, ele vai gerar uma analgesia e essa analgesia vai favorecer com que eu tenha excelentes resultados durante a aplicação, porque a cliente vai sentir aí menos desconforto. Então sempre que eu for utilizar essa técnica, que faz uma retração na pele, ela faz um lift, na hora que eu aplico na pele ela faz uma retração, então gera um certo desconforto. Para amenizar isso eu utilizo o gel anestésico. Depois que eu aplico a técnica, eu finalizo com os ativos também, normalmente são ativos universais e eu vou mostrar para vocês aí a função deles durante a aplicação também. Eu acredito que as minhas alunas têm os melhores resultados. Eu atendo aí várias alunas, às vezes elas fizeram cursos em outros lugares, tem alunas minhas que não estavam conseguindo encontrar o resultado desejado através do uso da técnica, porque elas não aprenderam corretamente a aplicar a técnica. A forma como eu ensino as minhas alunas a aprenderem, independente da marca do equipamento, elas acabam se sentindo mais seguras, tem resultados mais rápidos. Então, eu faço ali uma lesão superficial, eu preciso ter um cuidado com essa lesão superficial, porque a técnica do jato de plasma, ela é um equipamento de eletroterapia. Esse equipamento, né, ele faz aqui uma descarga elétrica, essa descarga elétrica, ela atinge a pele, e atingindo a pele, eu vou ter ação, né, de retração da pele. Então, quando ele faz essa retração na pele, ele faz uma carbonização no tecido que fica uma bolinha no local. E essa bolinha no local, feita em pontos estratégicos, vai fazer a retração da pele e vai trazer inúmeros benefícios. Para que eu tenha uma cicatrização segura durante o processo de atendimento, eu preciso saber exatamente o grau que eu vou atingir ali essa pele, qual é o nível de energia que eu vou utilizar, é muito importante fazer isso. Eu vou mostrar para vocês no passo a passo como eu aplico a técnica, qual é o nível de energia que eu utilizo para ter resultados livres de intercorrências. Quando eu garanto os melhores resultados, eu vou apresentar aí o resultado em menos de 10 dias, porque é possível que em 5 dias aquela lesãozinha feita na pele se desfaça, né? Gerando uma cicatrização, e depois dessa cicatrização a pele já começa a apresentar os benefícios da técnica. Por isso que a técnica ela é encantadora, porque ela consegue trazer resultados para a cliente em menos de 10 dias. Imagine você ter uma técnica que em menos de 10 dias a cliente já consegue ver o resultado. É óbvio que ela vai ficar feliz, ela vai divulgar o tratamento para mais pessoas e você vai ter a sua agenda lotada o ano todo. Ela tem ação, né, que vai clarear a pele, vai rejuvenescer, vai trabalhar a flacidez. São inúmeras as possibilidades de você atuar com a técnica e ter muito sucesso com ela. Ela é uma técnica que pode ser comparada, os resultados, com o uso de laser de CO2 fracionado. O laser de CO2 fracionado é uma técnica utilizada inclusive por dermatologistas, e a técnica do jato de plasma, ela vai atingir basicamente os mesmos resultados do que um laser de CO2 fracionado obtém. E você não vai precisar investir numa plataforma de 150, 180 mil reais, porque com apenas um equipamento que você consegue segurar na sua mão, você consegue ter excelentes resultados, inclusive resultados parecidos com os resultados obtidos por médicos com laser de CO2 fracionado. Então você vai ter aí resultados que
que são comparados ao de clínica médica, mesmo sendo da estética, e vai obter muito sucesso na recorrência dos seus clientes, porque eles vão ver que essa técnica dá resultado e vão querer fazer ela novamente. Você vai ter a sua agenda lotada o ano todo e recorrência também desses clientes de manutenção, porque é uma técnica muito boa para que você gerencie o envelhecimento, né? Para que a pessoa não tenha um envelhecimento precoce. Anualmente ela pode vir e fazer o tratamento com você. Eu tenho inúmeros clientes minhas que fizeram o tratamento a primeira vez e hoje elas fazem o tratamento uma vez no ano para manter os resultados obtidos, né, anualmente, porque nossa pele envelhece, é natural que ela envelheça, conforme vai passando os anos, ela vai envelhecendo. Então você vai ter essa cliente fazendo manutenção, né, anual com você e vai ter aí o gerenciamento desse envelhecimento a seu favor, fazendo com que você possa lucrar ainda mais com a utilização da técnica. Então, você tem vantagens na utilização dessa técnica, porque você pode garantir os melhores resultados. Como ela atua por um meio inflamatório, natural, eu não preciso injetar nada na pele. Eu vou aplicar a técnica, vou fazer uma microlesão na pele. Essa microlesão, feita na pele pela ponta do equipamento, que faz a descarga de energia, traz uma cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória vai gerar colágeno, vai reestruturar a pele, vai minimizar linhas e rugas, dando estiramento nessas áreas de linhas e rugas, fazendo com que a técnica tenha aí uma ação importante no rejuvenescimento da pele. Como que nós vamos fazer para fazer o contorno dos lábios, né? Nós vamos utilizar essa técnica para fazer o contorno dos lábios. Já pensou você ter aí um procedimento como esse, de preenchimento, mas sem ter que utilizar agulhas, sem ter riscos, né, durante a aplicação? E é isso que eu quero mostrar para vocês. A técnica, ela usa o equipamento, e esse equipamento, ele tem um circuito elétrico, esse circuito elétrico gera aqui um faiscamento, e esse faiscamento em contato com aqui, ó, a pele, vai gerar aí micro pontinhos, que são esses pontinhos aqui que vocês estão observando. A aplicação correta, baseada na queixa da sua cliente, você pode alcançar incríveis resultados. Então, minha cliente está com o lábio sem o arco do cupido desenvolvido. Você pode vir aqui e fazer o desenvolvimento do arco do cupido, sem usar preenchedores, sem utilizar agulhas. Eu quero melhorar o contorno do lábio da cliente. Pode fazer também a melhora do contorno através do uso desse equipamento. Ele faz diversos tratamentos estéticos. Um deles é o rejuvenescimento, preenchimento de lábios, melhora do contorno sem agulhas. Então, esse mesmo faiscamento que faz aqui a aplicaçãozinha pontual na pele vai gerar uma retração, reestruturação da pele de uma forma natural, fazendo com que a pele fique preenchida, naturalmente mais rejuvenescida. Então é isso que traz os benefícios da técnica, inclusive para o contorno de lábios. Então você tem aí uma técnica que é versátil, que você consegue aplicar ela, tendo sucesso aí, e o resultado é sensacional. Eu vou mostrar para vocês o resultado dessa cliente que nós vamos aplicar em passo a passo para vocês observarem. E os tratamentos são feitos sempre com o mesmo equipamento. Então, não importa a marca do equipamento que você utilize, você vai conseguir trabalhar os mesmos tratamentos e ter excelência aí nos resultados. Então, eu consigo melhorar o contorno, consigo definir aqui o arco do cupido, que é essa área superior aqui, que as mulheres gostam muito de ter essa área superior definida. Posso melhorar o contorno dos lábios, posso melhorar essas linhas e rugas que dão ao redor dos lábios, que nós chamamos de código de barras. Então, tem inúmeras vantagens de você atuar com jato de plasma nessa área, ao redor dos lábios, e também aí para melhorar o preenchimento e o rejuvenescimento natural dos lábios, sem usar agulhas. Então, eu preciso fazer aí uma marcação. Sempre que eu for atuar usando o jato de plasma, como ele é uma técnica que gera uma microlesão na pele, é importante fazer aí uma avaliação, e durante essa avaliação você vai entender que cada cliente tem uma necessidade. Então eu vou seguir aí a necessidade do meu cliente no momento, qual é a queixa desse cliente, como eu falei para vocês lá na avaliação, eu vou definir o tratamento que eu desejo, né? Aonde a minha cliente tem a queixa.
No caso, eu quero melhorar a altura aqui do arco do cupido. Então, eu vou vir aqui, vou mapear essa área de melhoria. E antes de eu fazer a atuação, eu vou deixar o meu tratamento todo planejado. Para a hora que eu chegar aqui e aplicar a lesão, eu aplicar essa lesão de uma forma correta. Como a técnica do jato de plasma faz esses pontinhos aqui de lesão, que vocês estão observando aqui, ele faz os pontinhos, e são esses pontinhos que vão fazer a retração na pele. É muito importante que você planeje o tratamento, para que você não tenha uma lesão em excesso. Então, eu vou aplicar lá a técnica pontualmente na área. Eu tenho que dar um espaçamento entre os pontinhos, eu não posso colar um pontinho no outro, eu dou um leve espaçamento nessa técnica entre esses pontos, para que eu tenha a retração da pele, para que ela ocorra a melhoria ali, mas para que eu não exceda a lesão. Então, é muito importante você não ficar aí com o equipamento jateando no local por um período indefinido. Então, é importante que eu tenha aí um planejamento. Então, eu marco toda a área que eu vou trabalhar, vou pontuar ela toda, porque aí ele vai fazer essa lesãozinha, e essa lesãozinha ela precisa ser controlada, para eu não ter riscos de intercorrências. Então, eu não posso ficar parado muito tempo no local, fazendo faiscamento no mesmo ponto por muito tempo, porque nesse caso eu posso fazer uma queimadura descontrolada, e não é a intenção do tratamento. É importante que você tenha a técnica correta para fazer a aplicação. Eu vou mostrar para vocês como o equipamento age na pele, para que você entenda e possa atuar aí com segurança, entendendo como a técnica age e como ela vai dar os resultados. Então, durante essa aula eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou planejar toda a área que eu devo atuar, e depois de eu planejar, eu vou aplicar a técnica e eu vou mostrar mais à frente para vocês. Aqui, ó, eu tenho áreas de melhorias, como eu posso melhorar. Então, eu vou aplicando aqui se eu quero melhorar o contorno do lábio, quero aumentar aqui essa região superior, eu vou fazer em direção à área superior, da forma como eu estou mostrando para vocês aqui a marcação. Então, sempre vou fazer a abertura daqui, do estiramento de cima para baixo e nessa área superior, de baixo para cima, fazendo aí com que o lábio fique parecendo mais volumoso, para que ele fique rejuvenescido e com aparência de volume, tanto na área superior quanto na área inferior. Então, fazer esse planejamento é muito importante para que você tenha resultados aí palpáveis desde a primeira aplicação. Quando eu faço a técnica, lembra que eu falei para vocês que vocês precisam escolher o equipamento? E nós temos vários tipos de equipamentos que vocês podem escolher. Aqui tem alguns deles, nós temos aí equipamentos nacionais importados, independente do equipamento que você utilize, tá? Que vai aí de 100 a 8 mil reais. Não importa o equipamento que você utilize, ele vai utilizar aí a mesma aplicação. Quando ele faz aí a aplicação por faiscamento, nós temos aí um resultado que vai fazer com que a pele fique regenerada, para que a gente produza mais colágeno nessa pele, tem um aumento aí da volumização da região do lábio, no caso de trabalhar lábios. E depois que eu faço toda essa aplicação, é importante que eu entenda que tem produtos adequados para fazer a utilização do pós-técnica. Quando eu faço a aplicação, a pele fica levemente lesionada por conta desse faiscamento feito. Quando a pele fica lesionada, eu preciso aplicar produtos que sejam adequados para o pós-técnica. E aqui eu trouxe alguns deles. Falei para vocês que em qualquer área que você atue com a técnica, ela vai fazer esse faiscamento, tocando a pele, ela vai gerar o lift e o estiramento nessa pele. E aí eu preciso utilizar produtos adequados. Eu vou usar sérums que têm ação rejuvenescedora, à base de ácido hialurônico, vitamina C. Posso utilizar monodoses que vão atuar no rejuvenescimento da área e no estímulo do colágeno e melhora ali da reestruturação dessa pele. Então, existem vários produtos que eu posso utilizar. Produtos que são monodoses, como este, que você faz a técnica e aplica aí depois da técnica. Pode ser utilizado também sérums com ação preenchedoras, com ação rejuvenescedora, que são apropriados para o uso de pele pós-ferida. Então, eu faço a aplicação lá, vou planejar a área que eu quero aplicar
E aí, eu aplicando a técnica, eu vou planejar os produtos que eu vou utilizar. Então, produtos como estes, que são aqui apropriados para o uso do pós-técnica, que não vão causar alergia, que não vão trazer aí nenhum risco para sua cliente, você aplica na região e você vai ter aí o resultado já depois de 7 dias, porque depois que as crostinhas começam a cair, a pele começa a cicatrizar, você vai ter um resultado sensacional utilizando aí a técnica. Ele atende aí em várias áreas faciais. Hoje eu vou mostrar para vocês a área de lábios e os produtos que vocês podem utilizar são os mesmos. Tanto para a área facial quanto para a área labial, nós vamos utilizar os mesmos produtos. Eles sempre vão ser aí apropriados ao uso de pele pós-ferida. A base de atendimento aí deles é rejuvenescedores, são ativos que vão rejuvenescer e preencher, estimulando aí o preenchimento da pele. Então, quando a gente fala de aplicação da técnica do jato de plasma, sempre serão esses tipos de produtos que vocês vão utilizar em qualquer área que vocês fizerem a aplicação. Porque em qualquer área que vocês fizerem a aplicação, o objetivo é estimular a produção natural do colágeno, que é quem reestrutura a pele, é quem dá sustentação para essa pele, é quem traz o rejuvenescimento para a pele. Então, eu vou estimular o organismo a produzir essa melhora de dentro para fora de uma forma não invasiva, porque como a técnica é um equipamento de eletroterapia, ela não é considerada invasiva, ela faz ali a aplicação de forma superficial, a cicatrização é obtida de forma rápida, então eu posso considerar essa técnica não invasiva, diferente aí da aplicação com agulha, que você usa substâncias preenchedoras, que tem um certo risco durante a aplicação. Não são todos os profissionais que podem fazer a aplicação com agulha, precisa aí ter curso específico para fazer esse tipo de preenchimento. Então, se você é uma profissional que não tem esse curso específico para atuar com injetáveis, com preenchedores, mas deseja ter aí resultados parecidos com o uso, né, dos injetáveis, sabe que a técnica do jato de plasma é opção para você. Você vai ter aí a opção de melhorar o contorno de lábios, melhorar ali a produção do colágeno ali dessa região, que vão favorecer a volumização desses lábios, sem precisar utilizar agulhas e nem substâncias preenchedoras para isso. Com a técnica e aplicando os dermocosméticos adequados, você vai ter excelentes resultados. E aqui eu trago alguns exemplos dos produtos que eu utilizo para fazer a técnica. A média de preço deles aí custa entre aí 100 a 300 reais. Você pode fazer uso aí desse produto e ele vai render bastante, porque ele rende várias aplicações, porque a gente utiliza muito pouco ali durante a aplicação. Eu vou fazer a aplicação no local e depois eu finalizo com os produtinhos. A média de valores do anestésico que a gente utiliza para aplicar na técnica é de mais ou menos aí 80 a 90 reais. O anestésico ele é aplicado de forma tópica, antes da aplicação da técnica fulgurativa, que são aqueles pontinhos que vão machucar a pele, mas vão dar esse estiramento na pele, que vão trazer os benefícios. E eu uso o anestésico para minimizar o desconforto. Então, eu vou usar ele, aplico no local, removo, faço a aplicação pontual da técnica e depois eu finalizo com os ativos. Então, em síntese, é o que vocês vão precisar para fazer qualquer tratamento aí com o uso dessa técnica incrível. Em qualquer área que você utilizar, você vai fazer aí uso dos mesmos produtos. Agora eu quero mostrar para vocês a prática do passo a passo da aplicação nos lábios. Então, nós vamos aí fazer uma prática bem legal para vocês observarem como é a aplicação da técnica do jato de plasma. Depois eu vou mostrar para vocês os outros locais que vocês podem atuar com a técnica, mas eu quero mostrar para vocês uma aplicação que ela é rápida, prática e segura, para que você tenha resultados aí na melhora dos lábios, mas sem utilizar agulhas. Então, depois que a gente faz aí o planejamento através da avaliação, descobre aí qual que é a queixa da cliente, eu vou planejar o tratamento. Então, planejo o tratamento, faço a avaliação, marco ali a aplicação dela. E eu preciso fazer a higienização do local. Então, se eu for aplicar na região de lábios, eu vou aplicar a higienização no local.
vou marcar a área com lápis, tá? Ou com uma caneta gel, como eu vou mostrar pra vocês aí, vou marcar a área e depois eu vou aplicar o anestésico na área que eu demarquei, que eu vou trabalhar. Vou deixar o anestésico agir numa média aí de 30 a 40 minutos, depois eu vou remover e fazer a aplicação da técnica. E eu quero mostrar pra vocês isso bem no passo a passo. A gente precisa, para fazer a aplicação da técnica, para não errar e não exagerar na aplicação, ter uma mão mais firme, não ter aí uma aplicação descontrolada. Então, eu vou ter, fiz um pontinho, eu passo para o próximo, fiz o próximo, passo para o próximo. É importante que você saiba que a técnica do jato de plasma, ela gera uma lesão. Para fazer os benefícios da técnica, ela faz uma lesão inicial e essa lesão não pode ser em exagero, não posso ter uma inflamação descontrolada. Então, eu vou fazer uma lesão pequena na pele, vou fazer pontual e aí vou fazer com que essa pele regenere durante o processo cicatricial e traga a melhora, né, durante esse processo. Então, eu preciso fazer uma aplicação pontual, não posso exagerar na quantidade de aplicação uma em cima da outra. Eu preciso ter um distanciamento para que essa técnica seja segura. Então, eu vou distanciar, né, levemente um ponto do outro. E depois eu não posso deixar a aplicação ficar muito tempo no local, num ponto só. Então, eu sempre vou movimentar essa ponteirinha sem encostar na pele, ela já gera um faiscamento. Esse faiscamento, ao tocar a pele, ele vai fazer ali esses pontinhos de retração. Esses pontinhos, eles vão retrair a pele, estirar a pele e vão trazer os benefícios de preenchimento, rejuvenescimento. Então, inúmeros benefícios que eu comentei com vocês aí no começo da aula, que a técnica faz. E aí eu preciso trabalhar de uma forma segura para que eu tenha sucesso livre de risco. Então, sempre distanciar um pontinho do outro, não colar uma aplicação na outra, não deixar a ponteira muito tempo parada no local. E eu vou mostrar para vocês como eu faço a aplicação para não errar, não exagerar, não ter riscos durante a aplicação. Você vai fazer a técnica e precisa orientar a sua cliente do pós-técnica. Aqui eu já tenho a aplicação de pós-imediato. Vocês viram que machuca a pele. Aqui, ó, tem uns machucadinhos. Eu vou mostrar para vocês a pele, como ela fica durante o processo cicatricial. E durante esse machucadinho aqui, o período que ele fica na pele, é importante que a sua cliente cuide dessa área para que você tenha resultados seguros. Então, a cliente vai embora para casa, você vai orientar os cuidados para a cliente e depois de mais ou menos 5 dias, esse machucadinho vai estar aí cicatrizado e você vai conseguir ver os benefícios da técnica. Aqui, ó, eu tenho o resultado da aplicação. Aqui era o antes do lábio dela, como ele estava sem projeção. Vocês vão observar aqui que ele é um lábio que não estava projetado. Repare aqui como melhorou o contorno do lábio dela depois da aplicação. E aqui eu já tenho a aplicação com o resultado final. Eu quero mostrar para vocês aí o passo a passo, mas o passo a passo é nessa cliente mesmo. E aqui eu tenho o antes da aplicação e agora eu tenho o depois. Repare como melhorou o contorno do lábio dela. Repare como essa projeção de volume foi muito alterada. E eu não precisei utilizar agulhas nem preenchedores para ter esse resultado aqui de lábio com contornos bem definidos, com projeção e volume. Tudo isso foi feito com uma canetinha que eu quero mostrar para vocês. Mas é importante saber que depois que você faz uma aplicação que gera esse tipo de lesão, nós precisamos cuidar da pele. Isso para qualquer tipo de aplicação feita com jato de plasma. Então, a cliente vai fazer uso de produtos adequados para fazer com que a pele se regenere adequadamente e não tenha riscos no pós-técnica. Agora que você viu a aplicação, né, eu quero mostrar para vocês a aplicação no passo a passo, para que vocês possam observar a forma correta de aplicar e entender que técnica segura não depende do aparelho, depende do profissional e do conhecimento do profissional. Então, eu quero mostrar isso aqui para vocês entenderem como é descomplicado fazer. Apesar de olhar aqui, ver que tá esses machucadinhos aqui,
você sabendo fazer a técnica, você vai ter excelentes resultados, porque a técnica já dá resultados aí a partir de 5 dias. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação em passo a passo, então bora lá para a prática. Continue aí até o final, porque aí eu vou mostrar para vocês como a pele ficou depois da cicatrização, para vocês observarem e qual é o cuidado que vai fazer depois da aplicação da técnica. Então, se você quer aprender tudo a respeito do pós-técnica de jato de plasma, fiquem aí até o final. Vou colocar aqui para vocês a técnica em passo a passo. Vou colocar aqui, vou me tirar da tela, mas vou estar aqui no fundo orientando vocês, tá bom? Ó, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa fazer uso de higienização? Então, eu higienizei o local da área de aplicação, fiz a marcação da área que eu quero melhoria no lábio e deixei o anestésico agir durante 30, 40 minutos aqui, tá? O mínimo é 30. Se você utilizar LED, você pode usar 30 minutos. Se você for deixar agir naturalmente, você deixa 40 minutos. A técnica, ela é pontual. Repare que ela vai fazer uma lesãozinha pontual na pele, bem ponto a ponto. E aí eu vou trabalhando o contorno labial. Lembra que eu falei para vocês que a técnica ela gera uma lesão na pele? A lesão ela é feita pela ponteira do equipamento. Ela faz uma descarga de energia. Essa descarga de energia vai fazer com que esse faiscamento toque a pele e eu tenha aí uma retração imediata conforme eu vou aplicando a lesãozinha na pele. Reparem que eu faço a aplicação ponto a ponto, não deixo um pontinho colado no outro, vou utilizando a aplicação com o distanciamento adequado. Então, sempre procure distanciar um ponto do outro. Não deixe a ponteira ficar muito tempo parada no local. E aí, eu vou fazendo jateamento na área toda. Faço no contorno todo labial, que eu quero fazer o aumento desse lábio na parte superior. Então, eu vou fazendo aí a aplicação no contorno dele. Em direção superior. Sempre vou fazer a aplicação para a área superior, porque eu quero fazer levantamento desse lábio para a parte superior. Então, vou fazendo aí a aplicação do ponto a ponto. Repare que eu vou cobrindo toda a área de aplicação. Ali na área do cupido, eu fiz uma coluna de retração para fazer um ponto de ancoragem nesse arco do cupido. Repare que eu vou fazendo ali a aplicação para subir ali o arco do cupido e deixar o lábio dela mais projetado para a área superior. Aí eu vou fazendo a aplicação no ponto a ponto. Fiz um lado todo, fiz o arco do cupido. Agora eu vou fazer esse lado todo do contorno. Vou fazendo a aplicação subindo a parte superior aqui do lábio, para melhorar aí o contorno labial e também dar aí essa projeção de volume através da produção de colágeno que o aparelho gera depois da técnica. Vou atuando aí na parte superior. Fiz a parte superior, eu vou fazendo todo o contorno do lábio, tanto na parte superior quanto na inferior. Vou aplicar aqui para tirar essa impressão de lábio invertido, para levantar o canto externo do lábio. Repare que eu fiz a aplicação bem suave, sem excesso, sem colar um ponto no outro. E agora eu vou aplicar na área do canto do lábio e na área inferior. Repare que a aplicação ela é rápida. Você não pode ficar com a ponta do equipamento parada no local.
E aí eu vou subindo, ó, a minha aplicação. Vou fazendo ponteio. E esse ponteio vai fazer uma retração. Reparem que a retração, ela vai ocorrer ali, melhorando o contorno do lábio. Ó, ele vai fazendo os pontinhos que vão cauterizando a pele. Essa cauterização vai fazer com que a pele produza mais colágeno. Tem aí uma melhora nas linhas e rugas também. E eu consigo melhorar aí o contorno labial em peles que tem aquelas rugas código de barras ao redor dos lábios. Você consegue melhorar também as linhas e rugas dos lábios. Aí trabalho todo o contorno. Vou aplicando a técnica pontualmente, sem colar um ponto no outro e sem deixar o aparelho parado muito tempo no mesmo local. Ó, vem aqui dando algum retoquinho de alguma área que ficou para trás de aplicação. Fiz toda a aplicação ao redor dos lábios, subi a parte do arco do cupido. Agora eu vou fazer a finalização da aplicação. Repare que eu tô aplicando monodose de vitamina C, porque ela estimula o colágeno, estimula o preenchimento, rejuvenesce a pele, favorece demais aí o pós-técnica, mantendo a pele aí com os benefícios obtidos. Vou utilizar um sérum preenchedor também à base de ácido hialurônico, que gera lifting na pele. Ele é um sérum apropriado para uso de pele pós-ferida. Vou aplicar no local e vou espalhar no local. Toda a finalização ela é feita da mesma forma. Por isso que é legal a técnica, que você vai conseguir atuar em diversas áreas utilizando os mesmos produtos. Ó, espalhei na área que estava machucadinha ali. Reparem que eu apliquei em toda a área que eu quero melhoria. Eu já consegui fazer um lifting ali já de imediato, porque você já consegue observar que o lifting ele já age ali de forma imediata. E conforme a pele vai cicatrizando, nós temos a melhora, né, sendo desenvolvida. Ó, apliquei em toda a área e eu finalizo a aplicação da técnica com o uso do jato de plasma. Reparem como é fácil e descomplicado você atuar com a técnica, desde que você atue de forma adequada, mantendo a sua mãozinha firme, tendo o distanciamento correto ali entre os ponteios, você vai ter excelentes resultados com a aplicação da técnica do jato de plasma. Ele é uma técnica não invasiva que traz excelentes resultados. E eu vou mostrar para vocês agora como a pele fica cicatrizada. Depois de um período aí de mais ou menos 5 dias, você já tem a melhoria sendo apresentada. E a sua cliente fica muito satisfeita, porque em menos de 7 dias é possível observar a melhora. Conforme as crostas caem, a pele estica, e aí a gente já tem a melhora da pele sendo apresentada em menos de 7 dias. Agora que você viu a prática, eu quero mostrar para vocês aqui como que a pele fica no pós-imediato. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, depois que eu fiz a aplicação, a pele vai ficar dessa forma. Repare que tem bastante machucadinho aqui ao redor do lábio. É normal, esperado. Pode ocorrer um inchaço no local depois da aplicação. E aí eu peço para a cliente fazer a aplicação de compressinha gelada. Vou mostrar para vocês aqui a pele em cicatrização. Aqui eu tenho o lábio dela antes de fazer a técnica. E aqui eu tenho o lábio dela em cicatrização. Reparem aqui, ó, como a pele cicatriza. Essa cicatrização aqui, ela ocorre de 3 a 5 dias. Depois que essa crosta cai, nós já temos aí um resultado sensacional. Ó, aqui é o resultado dela final. Esse é o antes e esse é o depois da pele cicatrizada. Então, tem um processo cicatricial, fica levemente marcada,
com as crostinhas acastanhadas, é normal, esperado. E quando a crosta cai, eu tenho esse resultado aqui de projeção, de melhora do contorno, que traz aí uma melhora já nos primeiros aí 7 dias, já é possível observar essa melhora. Então, depois que a pele é machucada dessa forma, ela vai passar por um período de cicatrização. E aí é ideal que você tenha um pós-cicatricial legal para que a sua cliente tenha uma regeneração boa e o seu resultado seja bom. Então, eu quero falar para vocês sobre o segredo do pós-home care que traz sucesso no tratamento. O que você vai usar, indicar aí para sua cliente no pós-técnica? Nós temos produtinhos ideais aí para aplicação de lábios. Você pode utilizar produtos que são sérums à base de rejuvenescedores, ativos rejuvenescedores. Aqui, por exemplo, eu tenho o da Belcol, que é um micro sérum para lábios. Ele tem ácido hialurônico, tem fatores de crescimento que vão estimular aí o rejuvenescimento labial e melhorar o contorno do lábio. Tem também aqui, ó, o hidratante labial para utilizar, porque como a gente utiliza a aplicação na área ao redor dos lábios, pode ser que os lábios também, a mucosa, ela resseque, né, durante o processo cicatricial. Aí você pode utilizar também produtinhos que vão hidratar a área do lábio. E na área machucada, nós utilizamos produtos à base de rejuvenescedores e volumizadores. Então, que estimulem aí o preenchimento da região, né, formação de colágenos. Nesse caso aqui, eu tenho um microsérum que ele vai atuar dando hidratação para a pele, né, porque ele tem ácido hialurônico e ele tem aí fatores de crescimento que vão favorecer o estímulo ao colágeno. Então, o colágeno é quem dá sustentação para a pele, quem faz ali o rejuvenescimento e volumização do local. Então, você pode usar esse tipo de produto. Então, você precisa indicar os cuidados para a cliente em casa, para ela não se expor ao sol de piscina, ou ficar aí em viagens que ela vai se expor muito ao sol, né? Como praias. É importante que ela fique aí livre das praias pelo menos 20 dias. Piscinas também, ela tem que ficar livre aí de pelo menos 20 dias para não gerar uma hipercromia no pós-inflamação. Então, não vai tomar sol intenso. Agora, posso levar minha filha na escola, posso ir no mercado e voltar, posso trabalhar e voltar. A rotina dela não muda com a aplicação. Só a exposição intensa ao sol que deve ser evitada. Agora, fazer o dia a dia dela, normalmente ela pode fazer porque ela vai utilizar filtro solar. Então, com o filtro solar, ela pode fazer a rotina dela diária. Só evite aí viagens em que ela tem uma exposição muito grande ao sol por 20 dias. Evitar arrancar as crostas, vocês viram que faz um machucadinho e depois do período de cicatrização fica meio marcadinho as crostinhas. Então, não arrancar as crostinhas do local. Hidratar bem o local com produtos adequados, que são estimuladores do rejuvenescimento, como eu mostrei para vocês um exemplo, né? Que é a base de ácido hialurônico e fatores de crescimento. Depois de mais ou menos 10 a 15 dias, a cliente vai retornar para você observar como está sendo o processo de cicatrização da pele. Então, olhe pessoalmente, a hora que o seu cliente voltar, você vai olhar, vai tirar as fotos de antes e depois para fazer o seu marketing aí, e aí você vai reforçar os cuidados que a cliente vai ter. Então, ela vai ter esses cuidados durante pelo menos 40 dias. Pode fazer nova aplicação? Pode, depois de 40 dias, se você estiver atendendo uma pele com muitas rugas ao redor dos lábios, que você deseja ter um resultado mais intenso, que necessite de um resultado mais intenso, você pode fazer nova aplicação aí depois de 40 dias. Então, o resultado, ele vai trazer aí essa projeção do lábio, vai trazer uma volumização através do estímulo ao colágeno, vai trazer uma melhora do contorno, e aí é possível que você observe essa melhora aqui. Esse é o antes e esse é o depois. Essa projeção do lábio obtida depois do tratamento. Então, é possível que você tenha resultados aí incríveis, incríveis, fazendo os cuidados corretos, né, durante todo o tratamento. O resultado da sua cliente vai ser livre de intercorrências. Então, sempre parte de você essas explicações sobre os cuidados, sobre os produtos que ela vai utilizar em casa, porque precisa utilizar
o sérum hidratante. Precisa usar filtro solar também, é muito importante durante todo o tratamento. Então ela vai hidratar, usar o filtro solar durante todo o tratamento. Então ela não pode negligenciar esse cuidado para não ocorrer problemas pós-inflamatórios durante esse processo cicatricial. Então ele vai estimular o colágeno, vai fazer essa melhora, e essa melhora ela vai ser obtida aí por até 2 anos. Então, como a nossa pele envelhece, né, nós temos envelhecimento natural da pele, é importante que ela faça manutenção. Mas a média do resultado que nós obtemos com o estímulo feito com a atuação do jato de plasma é de 1 ano e meio a 2 anos. Então, os cuidados essenciais em casa: evitar remover a crosta, trocar fronhas e toalhas em que ela encosta a pele, né, durante 3 dias, fazer a higienização de rotina suave, joga uma espuminha de limpeza, suavemente ela lava o local, que é importante deixar o machucado limpo e seco, né, para que ele cicatrize legal. Então tem que fazer a higienização delicada e suave. Vai aplicar o sérum fluido nessa região para hidratar. Pode aplicar um hidratante na área de mucosa também, que ela costuma ressecar. Depois de mais ou menos 3 dias, no 4º dia, ela vai utilizar uma pomada que acelere aí o processo cicatricial. A gente tem o uso da pomada Cicaplast, ela pode usar por 10 dias, do 4º ao 10º, até as crostas caírem totalmente e tirar aquele aspecto avermelhado que fica depois da caída das crostas. E o filtro solar ela já usa a partir de 24 horas. Então fiz a aplicação hoje, amanhã a cliente já passa a usar o filtro solar, e durante todo o tratamento ela vai usar o filtro solar. Então basicamente o cuidado é a higienização com delicadeza, aplicar hidratantes no local, sérums adequados para hidratar o local e usar filtro solar. Então ela vai perceber que a melhora vai ocorrer em 7 dias. Caiu a crosta e já é possível observar a melhora. E aí que você já viu que a técnica faz desse tratamento incrível de lábios, eu quero falar para vocês que a técnica faz diversos tratamentos estéticos. A gente consegue fazer tratamentos na área da face, despigmentação, blefaroplastia não cirúrgica, tratamento de cicatrizes de acne, flacidez de papada, dá para fazer harmonização facial, como vocês viram aí, harmonização labial também é possível, tratamento de cauterização de verrugas, tratamento em linhas e rugas nos olhos, na testa, na glabela. Dá para fazer rugas profundas ou linhas de expressão, né, menos profundas. Conseguimos trabalhar uniformização e clareamento de manchas. Lobuloplastia não cirúrgica, chantelasma, que é aquela gordurinha dos olhos. Corporal, são inúmeras as possibilidades de utilização com o mesmo equipamento. O mesmo que fez lábio aqui hoje, ele pode fazer um tratamento diferente, né, amanhã. Então, são todos esses tratamentos que eu estou apresentando para vocês, eles são possíveis de atuar aí com o mesmo equipamento. Então, tratamento corporal, estrias, verruga plantar, flacidez em qualquer área. Nós podemos trabalhar lifting de glúteos, lifting de seios também. Pode trabalhar enrugamento da área de cotovelos, de joelhos, melanoses solares, colo, costas, na área de pescoço. É impressionante como você pode atuar com essa técnica de diversas formas. Se trocar a ponteira dela, colocar uma ponteira de contato, a gente consegue trabalhar área capilar, gordura localizada, celulite. Na estética íntima, eu consigo trabalhar flacidez e murchamento de grandes lábios, consigo trabalhar tratamento de verrugas, estímulo de clareamento também, através da troca de ponteiras. São várias as possibilidades de utilização na área, né, da estética, utilizando o equipamento. Você consegue trabalhar também áreas como a podologia, micose de unha, e técnicas associativas diversas. Você pode associar a técnica do jato de plasma, LED terapia, intradermoterapia pressurizada, limpeza de pele, microagulhamento, ultrassom, eletroterapia. São várias as técnicas que eu posso associar à técnica do jato de plasma. Então, se você já faz técnicas aí, saiba que jato de plasma complementa ainda mais tudo que você já faz na estética. Nós temos aí resultados em várias áreas com a mesma técnica. Óbvio que você vai ter que aprender algo novo, né? Para você descobrir aí todo esse potencial, você tem desafios, mas você vai poder faturar aí pelo menos R$10.000 por mês utilizando o jato de plasma. Porque uma aplicação, por exemplo, em área total de harmonização, as alunas estão cobrando pelo menos R$1.200 para fazer a área total. Área de blefaroplastia, por exemplo, de R$500 a R$900. É possível que você tenha melhoras incríveis aí
com o mesmo equipamento, né? Utilizando aí, vocês viram que dá para fazer melhora de lábio no preenchimento e contorno sem usar agulhas. Com esse equipamento mesmo, você consegue harmonizar lábios, harmonizar a face, trazer diversos tratamentos estéticos aí com muito sucesso. Aqui tem aplicação na área facial, para vocês observarem que dá para fazer diversas áreas. Aqui na linha nasogeniana eu apliquei o antes e aqui tem o depois. Técnica de alinhamento aqui de altura de sobrancelhas. Aqui essa sobrancelha um pouquinho mais alta, tá vendo? Essa aqui um pouquinho mais baixa. Olha a melhora que eu tive. Esse é o antes, esse é o depois. Tratamento de rejuvenescimento na área aqui, ó, nasogeniana. Olha o antes, olha o depois. Olha como melhorou essa pele, gente. Então é possível que você tenha excelentes resultados utilizando a técnica. Você vai indicar os mesmos produtos para cliente usar em casa. Vai ser sempre um hidratante que tem aí a composição de ácido hialurônico, vitamina C, que estimulem aí o colágeno da pele. Vai fazer a indicação do uso do filtro solar e o uso de um regenerador a partir do 4º dia. Então lembre-se que mesmo que você faça em outra área, né, da face, você vai ter cuidados aí de indicação que você encontrará aí facilmente em drogaria. Então, os produtos que a sua cliente utiliza, ela pode adquirir até mesmo em drogaria. Então, é fácil indicar o cuidado para sua cliente, é fácil encontrar os produtos para você utilizar no pós-técnica e orientar a sua cliente. A técnica é segura, ela traz resultados desde a primeira aplicação, o resultado é incrível, você vai ter uma pele aí que você trabalha a maior hidratação dela. Vai ter aí uma reavaliação entre 10 a 15 dias, a sua cliente vai retornar e você vai conseguir potencializar aí a venda dos seus tratamentos através da sua divulgação, das suas fotos, que quando a cliente vem, você vai conseguir fazer as fotos do depois da técnica e aí você consegue divulgar o seu antes e depois, trazendo mais clientes para vocês. Isso vai fazer com que você evite erros, potencialize aí os seus resultados e tenha excelentes resultados, né? Eu quero mostrar para vocês agora que nós temos uma oportunidade para você fazer aí o meu curso. E você pode aprender aí, ó, inúmeros tratamentos que vão do fio do cabelo à sola do pé, com o meu curso mais completo da Academia do Jato de Plasma. Você vai ter aí resultados sensacionais utilizando essa mesma canetinha, utilizando esses mesmos produtinhos para as aplicações que vocês vão fazer aí e ter excelentes resultados. São mais de 100 horas para vocês fazerem aí o curso mais completo que eu tenho de jato de plasma. Vocês vão ter uma comunidade de estudo, vão ter aí o meu auxílio nessa comunidade de estudo, como as minhas alunas têm, vão aprender tratamentos que vão do fio do cabelo à sola do pé, fazendo facial, capilar, corporal, íntimo, até a área da podologia você consegue aprender usando essa mesma ferramenta. Hoje eu estou com uma oferta especial para você adquirir o curso, então se você está aí no grupo de alunas, então já fica atenta ao link promocional. Se você fosse pagar o curso no valor normal, você pagaria R$ 997 só pelo curso. Ele tem inúmeros bônus que você pode fazer aí, associando a todas as técnicas do jato de plasma, método de treino seguro, preparo de pele, precificação e vendas com pacote de artes para você divulgar seu trabalho, prevenção à intercorrência, cosmetologia avançada, lista de mais de 150 ativos cosméticos, plasma de ozônio, limpeza de pele, microagulhamento, peelings avançados. São várias as possibilidades de utilização que você vai ter aí desses bônus incríveis para associar a técnica do jato de plasma. E você nem vai ter que pagar R$5.000 para isso, para ter esses bônus incríveis. Então eu tô com um valor super especial para essa noite e o valor dessa noite é de R$397 pelo curso completo, mais esses R$5.000 em bônus, você vai pagar apenas R$397. São 12 vezes de 41,06, dá menos que um lanche aí no mês para que você tenha sucesso aí na estética. E antes de você fazer aí a aquisição, eu quero mostrar para vocês os resultados que vocês podem obter, que as minhas alunas obtêm durante a aplicação da técnica. E você pode acreditar que você vai lucrar com a técnica do jato de plasma, porque todas as minhas alunas conseguem lucrar
com excelentes resultados em áreas diversas, atuando com esse mesmo equipamento. Você vai ter aí, ó, tratamentos de rejuvenescimento da área de testa, da área aqui, ó, dos olhos. Tem tratamentos incríveis, ó, aqui, olha esse antes e depois. Olha esse antes e depois também, ó, dessa mesma cliente na área de jóls e bigode chinês. Tratamentos aí, ó, de verrugas, eliminação de verrugas. Olha esse antes e depois. Esse aqui, ó, é um tratamento feito em mim mesma. Olha como melhorou essa linha do naso, essas linhas da testa. Eu gosto muito da técnica, eu me auto-aplico, eu acredito muito nos resultados que ela oferece, tanto que eu faço em mim. Tratamento de clareamento, também é possível utilizar a técnica com efeito aí de ponteira, sem lesão, com contato. Restauração de lóbulo rasgado também é possível fazer com a técnica. Tratamento capilar, levantamento e lifting de seios, clareamento de axilas, despigmentação de tatuagens e sobrancelhas, micose de unha, tratamento de rejuvenescimento, harmonização facial em diversas áreas. Então saiba que é possível você aprender todas essas técnicas, ter acesso aí à minha maior formação de jato de plasma completa. São 100 horas, mais de 700 aulas, uma comunidade exclusiva de alunos onde eu oriento vocês, mais de R$5.000 em bônus, né? Que são esses métodos incríveis que vocês vão aprender, método de treino seguro, preparo de pele, precificação, e vendas para divulgação, né, pacote de artes, prevenção de intercorrências para ter um método seguro de aplicação, cosmetologia avançada, plasma de ozônio, limpeza de pele para associar preparo nos seus atendimentos, microagulhamento e peelings avançados. Tudo isso para você aprender uma técnica incrível que vai te favorecer diversos tratamentos estéticos por apenas R$397 ou 12 vezes de R$41,06. Então, corre, já faz a sua inscrição. Se você entrar aí entre as 50 primeiras inscritas, você ainda tem um bônus extra, que eu não posso contar qual é, mas eu garanto que vai ser muito bom, porque vocês viram aí que tem uma excelente bonificação aí, são mais de R$5.000 em bônus, e se você entrar entre as 50 primeiras inscritas, você ainda tem acesso a um bônus extra. Nesse grupo exclusivo de alunas, elas vão aprender a crescer juntas, porque são várias alunas que participam do grupo, muitas delas já estão tendo muito sucesso com a atuação do jato de plasma, e saiba que você pode ter também. A gente faz aí a avaliação de casos, também vai avaliar caso a caso ali, se tiver com dúvidas, e você vai ter aí o meu auxílio segurando a sua mão para você aprender uma técnica incrível que traz diversos benefícios na estética, faz aí diversos tratamentos como este que eu apliquei aí em passo a passo, que é volumização e melhora do contorno de lábios, sem agulhas, sem preenchedores. Saiba que você pode aprender, além dessa técnica que eu dei hoje, muito mais técnicas, como eu mostrei para vocês aqui, os resultados das alunas. Então, se você não está participando de nenhum grupo de alunas, já printa essa tela aqui, pega esse link aqui e já entra para pedir o seu valor promocional, essa super oferta da Academia do Jato de Plasma, por apenas R$397, ou você pode parcelar o curso em até 12 vezes. Você vai perceber que com uma parcela aí, com o valor do curso inteiro, você já vai fazer aí muito lucro através da técnica do jato de plasma, porque um atendimento que você fizer aí, o seu primeiro atendimento que você fizer, você já paga o curso completo. Se você dividir ele em 12 vezes, você já vai começar a atender durante o seu curso e já vai conseguir pagar o seu curso durante os meses de atendimento, que eu tenho certeza que você vai fazer muitos atendimentos com a aplicação do jato de plasma. Então já corre, já faz sua inscrição. Eu pedi para a equipe mandar o link para vocês lá no grupo e eu espero vocês lá na Academia do Jato de Plasma para vocês terem sucesso como este que eu mostrei para vocês aqui em passo a passo, para você aprender diversos tratamentos da estética e crescer aí na sua profissão, tendo lucratividade, sem ter que investir em vários equipamentos. Utilizando apenas um, você vai ter muito sucesso na estética. E eu quero ajudar você no seu sucesso profissional. Então corre, faz a sua inscrição, paga pelo valor promocional, ganhe mais de R$5.000 em bônus e eu espero você lá na Academia do Jato de Plasma. Bora?